Fala galera, tudo bem? Aqui comigo tá tudo bem, aqui quem fala é o Pedro Bolton e eu tô gravando esse vídeo porque várias pessoas aí, vários colegas meus de faculdade e pessoas também que não são meus colegas de faculdade ficaram me perguntando como visualizar as páginas no Acrobat de uma maneira melhor, como exportar as páginas no InDesign, né? Como exportar as páginas do Illustrator, como visualizar as páginas duplas no Word, essa dificuldade que a gente tem, essa relação entre página simples e página dupla, como fazer a visualização bem feita e também como imprimir isso depois, né? Então eu vou gravar um vídeo rapidinho aqui, na verdade não vai ficar tão rápido, mas vou gravar um vídeo abrangente aqui falando de visualização em tela e também em impressão de booklet, né, o folheto, né, impressão em formato de livro. Então vamos lá, começando aqui, então eu deixei algumas coisas abertas, eu vou indo falando e a gente vai se entendendo. Então assim, ó, aqui tem o Word que eu vou falar, mas eu vou falar depois. Aqui, vocês estão vendo, é uma capa da minha editora que eu tenho com o Rafael Zanato, é o nosso primeiro livro que a gente publicou, o livro que ele escreveu, Não Foi Bem Assim. Esse aqui é um arquivo de capa. Como que eu cheguei nesse arquivo aqui? Eu vou tentar falar rapidamente para vocês. Ó. Vocês têm que conferir só que no Document Setup tá desligado aqui o Facing Pages, ou seja, tá desligada a visualização faceada, né, a visualização de página dupla, certo? Porque como é que tá aqui no arquivo? Aqui são várias páginas, uma do lado da outra, cada parte do livro, né, então a segunda orelha, né, a quarta capa, a lombada, primeira capa e primeira orelha. Então aqui organizados e aqui o verso da capa, né, igual. Então aqui seria o verso da primeira orelha, na verdade o verso da segunda orelha, terceira capa, verso da lombada, que está preto mas não precisa estar, porque aqui vai a cola, terceira capa e verso da segunda orelha, certo? Se eu não me confundir é isso. Então, como que chega nesse tipo de visualização, que é a melhor visualização, tá gente? Tem gente que faz um artboardzão, bota umas guias, nada a ver, tá? O certo é assim. É bem simples, você vai aqui no Pages, certo? Clica com o botão direito em cima de uma página e tem que estar ligado isso aqui, ó. Allow Document Page to Shuffle. O que quer dizer? Deixar as páginas do documento se embaralharem, né? Se mudarem de lugar. Porque se você não liga isso aqui, ele até nem fez nada agora, mas ele teoricamente não deixaria fazer isso. Ele está até deixando, mas... Enfim, é importante, porque se você não ligar isso, ele não deixa você começar a... porque está Allow Selected Page to Shuffle, né? Enfim. É bom, tem que verificar isso, que senão se você ficar arrastando, ele fica só empilhando uma página na outra, então você tem que conseguir colocar uma do lado da outra. Mas isso aí, outra história, tá? Vamos pensar do pressuposto que você já tem esse arquivo aqui. Então como que você pode imprimir, exportar esse arquivo, né? Esse arquivo de capa. Então você dá um Command E, ele vai abrir ali a janelinha, aqui todas as minhas coisas, vou abrir aqui o desktop, fechar isso aqui. Então aqui eu vou exportar no desktop o próprio nome que já estava, né, capa, e daí talvez seja legal, aqui esse arquivo é muito antigo, então ele está com essa mania de colocar underline. É melhor colocar hífen, tá? Por quê, né? Porque na hora que você clica duas vezes, ele seleciona o underline, ele considera como um caractere de palavra, né? Se põe o hífen, ele não considera, então é mais fácil de você editar o nome do arquivo depois. Por exemplo, agora eu vou editar e colocar a data de hoje, 22/07/19, a ideia da data de trás para frente, eu já falei algumas vezes, para ficar mais organizado, né? Ficar organizado, não mais ficar organizado, porque sem isso não fica organizado. E daí é legal colocar alguma coisa assim, spread, né? Depois eu explico por quê, ou duplas. Duplas não faz muito sentido no arquivo de capa, né? Spread, né? Pode ser. E aí você põe aqui um print, certo? Um arquivo para impressão. Salva ele. Então ele vai perguntar aqui várias coisas. O geral que vocês fazem, vocês podem usar o Press Quality, o X1A, faz muita diferença, tá gente? O que faz diferença aqui, o X1A ele não deixa você configurar a visualização padrão do Acrobat. Talvez você deixe um High Quality Print, Press Quality. Para imprimir em casa é High Quality Print. Então assim, ele vai perguntar se você vai exportar em páginas ou spreads. O que significa? Ele vai considerar a página isso aqui, o spread seria tudo isso com as marcas, e daí você pode indicar as marcas de corte. Então, nesse caso, foi vocês imprimir para uma gráfica, né? Você mandar o arquivo para uma gráfica e tal. Liga o spread, né? Para ele me mandar tudo.
compressão não precisa mexer em nada. Aqui ele vai fazer várias compressões, mas indiferente, assim, você pode pôr ali não comprimir nada também. Indiferente nesse caso, um pouco mais avançado. Aí aqui é legal você colocar as marcas de corte, para ele indicar, né, onde tem as dobras e onde tem os cortes. Informação de página eu sempre coloco. O offset, eu costumo colocar a mesma quantidade da sangria. Aqui eu ligo para ele ter a sangria do documento, né, usar a própria sangria do documento, ou você pode escrever uma sangria diferente. O documento está com 5, né, mas ele pode estar com 5, você pode querer usar menos, né? Mas não faz muito sentido usar, né, porque não tem arte para lá, mas então você pode usar menos. Eu costumo deixar o que já está, o output não precisa converter mesmo. Então aqui está tudo certo, você exporta. Certo? Aí caiu ali no meu desktop. Olha como ele cai, ó. Ele cai essa lâmina toda, certo? Então o que a gente estava olhando lá, exatamente como a gente estava olhando, aqui as marcas de dobra, né? O gráfico sabe que é dobra e não é corte porque não está na beirada da arte, né? Os que estão na beirada da arte, ele sabe que é para refilar fora. Aqui ele sabe que é para dobrar. Por livro ser uma coisa muito padrão, ele sabe que todas as dobras aqui são de montanha, né? São dobras convexas, né? Vendo essa capa diferente, não são dobras côncavas. Mas se você quer indicar uma outra dobra, depois tem que fazer uma indicação, ligar para o gráfico e tal. Fazer uma linha aqui, né? Colocar algum tipo de coisa. Foi bem mais avançado. O básico do livro é isso, certo? E aqui o verso da capa. Então, esse é um arquivo perfeito para você mandar para a gráfica. Não precisa se preocupar. Isso é um arquivo final. Como que ele vai encaixar na folha dele, enfim, aproveitamento, isso aí é com ele. Isso faz parte do trabalho do designer. Mas vamos imaginar que você tem essa capa e você quer exportar também só a capa, né? Para você mandar, pôr num site, né? Fazer um mockup, enfim. Então é o mesmo processo, né? Então, de novo, eu estou dando um Command E aqui, né? De export, mas quem não lembrar, vai em File, Export, que é a mesma coisa. E daí você pode deixar o print da mesma forma. Ou não, né? Eu costumo mudar para Interactive. Assim, a diferença é assim, Interactive é quando é uma coisa que vai ser usada em tela, né? Print é uma coisa que vai ser usada impressa. Então, normalmente, se vai ser usado em tela, se vai ser uma coisa assim, eu seleciono ali para ele copiar o nome e eu costumo usar esse tipo de arquivo como web. Seria para usar na web, né? Porque Interactive eu acho meio grande de escrever, né? Você pode escrever se você quiser. Faz muito sentido, né? As pessoas não vão entender muito. Sei lá, dá o nome que você quiser. Web. Eu uso web. Aí você salva, ele vai mostrar outro formulário, porque é um PDF interativo, então ele não tem marca de corte, porque é uma coisa para tela, né? Então nesse caso, o que você pode fazer? Eu vou exportar todos para vocês verem como fica, mas eu poderia exportar só esse aqui, né? Então eu conto, aqui para cá, então essa página 1, 2, 3, 4, 5. Então, tanto que aqui o range já está 4, porque eu costumo exportar só a capa. Certo? E daí a compressão, ele vai perguntar a compressão, você normalmente usa JPEG, né? Para ser uma compressão mais você nem tem, porque nem tem imagem nessa arte, né? Mas enfim, é mais compatível. Isso aqui também é o que ele vai mostrar o nome do arquivo, enfim. Vamos acelerar aqui. E daí, então, o que eu estou falando agora? Exportar como pages, para você ver a diferença entre exportar como spread, né, a lâmina, e exportar como pages, a página, né? Isso aqui é interessante, daqui depois a gente vai falar, mas é o view, né? Como que você vai ver essa arte? Então eu costumo usar fit page, né? Para o Acrobat ele encaixar a página na tela da pessoa, e single page, né, para ele mostrar uma página por vez. Você pode usar single page continuous, aqui depois a gente vai usar quando a gente for exportar livro. Beleza? Tem page transition, meu padrão é fade, mas você pode colocar nada, né, no caso, pensando na apresentação e tal, né? E daí export. Ele vai reclamar porque eu estou usando o Blend Space CMYK, né? Então eu estou usando, essa arte é feita para impressão, então isso aqui, ó, Object Edit, na verdade, Transparency Blend Space. Como que ele calcula os pretos e as transparências, se ele calcula como CMYK ou como RGB. Como está CMYK, ele vai calcular sempre CMYK. Se eu estou pensando em um arquivo de tela, vale a pena colocar um RGBzinho. O que ele mais faz é recalcular o preto, né? Se o Transparency Blend Space está RGB, ele calcula o preto RGB, senão, enfim. Um pouco mais avançado também, mas vamos lá, falar do que a gente está falando. Então, você exporta aqui, de novo, ele vai abrir de novo porque eu não terminei de exportar. Então está do mesmo jeito que eu tinha deixado. Export. Vamos lá para o nosso desktop, ó. Olha como ele exportou agora. Ele exportou página por página, tá vendo? Então essa aqui é a primeira orelha, a quarta capa, a lombada, né? Cada parte do livro ele exportou. Isso é muito útil quando você vai fazer mockup, quando você vai exportar, precisa só da arte da capa e tal, né? E daí isso aqui, o PDF não é um arquivo muito comum na internet, né? Então nesse caso vai exportar, mandar assim para
para alguém fazer uma imagem, né? Na Amazon pede só fazer a capa do e-book, por exemplo. Então você pode exportar direto em JPEG ou em PNG. E daí cada um vai abrir um formulário próprio. Eu vou fazer um JPEG para vocês verem aqui. Vou selecionar a capa, né? Ó, tanto que eu não troquei o nome, então vou usar aqui. Essa aqui seria a capa web, né? JPEG. Dá um save. Aí aqui a gente pode fazer aquilo que eu falei. Você já escolhe a que você quer, né? Que é a quarta, né? A range, né? Então qual que você quer? A quarta. Page spread. Page, né? A gente quer só a página. Aí a qualidade da imagem põe o máximo. Método do formato eu não sei o que significa um outro, então tanto faz. A resolução é importante, né? Quanto maior a resolução, maior a resolução, né? Maior a qualidade do arquivo. Costuma ser 300, é o suficiente. Assim, se você quiser exportar, se você trabalhando em pixel e quiser exportar exatamente o que você está vendo na tela, tem que ser 72, a mínimo, mas como não costuma ser o caso, pode usar 300, talvez fique muito grande. Como a minha arte só tem preto e branco, eu costumo exportar em gray, mas tem gente que fala que precisa exportar em RGB, então também tanto faz. Na verdade, quando você sobe para qualquer site, Instagram, não sei o que, ele passa para RGB, então é mais legal já deixar RGB. Enfim, export. Aí agora ele exportou um JPEG, só a capa, entendeu? Beleza, gente? Então essa é mais ou menos as formas de exportação do InDesign, né? Do InDesign é assim. Vou mostrar uma capa dura, né? Esse projeto aqui eu estou fazendo como se fosse uma capa dura, né? Tanto que ele não tem orelha. Então o processo é a mesma coisa, só que não tem orelha. Não tem que passar nervoso, não tem que se assustar. É igual. Tem a história que a gente fala do Debrum, né? Que é esse sangria. Você pode até aumentar um pouco a sangria, se for o caso. Se você quiser fazer isso, eu acredito que seja aqui, né? File, Document Setup. Bleed and Slug, né? Então você tá 5, você pode, sei lá, se o cara pedir, normalmente você pergunta pra gráfica, né? Mas normalmente 5 é o suficiente, mas vamos dizer que seja 10, vai. Pode até ligar o preview pra ver, né? Tá vendo que já tá mostrando que a sangria já aumentou. Então você dá um ok, e daí é importante que você coloque a sua arte ali na sangria nova que você colocou, né? Porque senão não adianta nada, né? Tem que ter arte até lá. Tem que ter até lá, ou pode passar de lá também, né? Não tem problema tá assim, porque ele vai exportar só até onde tá a sangria. Certo? E aqui seria o verso da capa, né? Aqui, na verdade, é mais uma representação pro cara, né? Porque ele não vai imprimir esse lado aqui, ó, a parte de dentro da capa dura. Só pra ele entender que... Precisa depois vai ser conversado, né? Mas é meio pra você já indicar pra ele que a guarda, nesse caso, é preta, né? A segunda capa e a terceira capa são pretas. De novo, eu tô com o preto na lombada. O correto é não deixar isso aqui, na verdade. Já aprendi isso. Porque... Se calha dos caras não tirarem isso, fica preto, né? Não é bom. A cola, né, tal. Aqui o papel não pode estar impresso para a cola pegar, né? Em capa dura é diferente, então, mas enfim. Assim pode até ficar mais claro o que você está mostrando, né? Se você faz um pretão, o cara vê e não entende direito. Então assim fica mais claro, certo? E daí exportar a mesma coisa. Então nesse caso a gente aumentou a sangria, né? Para aumentar o Debrum. Aqui vale a pena colocar só para o arquivo não ficar feio. Então eu colocaria também, porque você vai exportar os dois com a mesma sangria, né? Então eu colocaria aqui, bateria aqui a minha arte na sangria. Certo? E de novo, Command E, fazer só para vocês verem. Vou aqui no desktop, ó. Então aqui, aí essa coisa de nomeação, né? Esse aqui é um arquivo muito antigo, então minha nomeação não era tão boa, agora minha nomeação é melhor. Então eu faço CNHT, que é canhoto, nome da minha editora, RZ é Rafael Zanato, o mal e o bem é o nome do livro, capa é o que é e a data de trás para frente, como eu gosto de fazer. Então aí no caso a gente colocaria print, né? Exportar em spread, o view, aí de novo eu gosto de pôr o fit page e também single page, né? Encaixar e mostrar uma por vez, certo? A compressão não precisa mexer. Aí de novo, crop mark, isso aqui ó, marca de corte, marca de sangria, ele faz uma outra marca onde tem a sangria, marca de registro, vou exportar para vocês verem, vou exportar todos para vocês verem. Color base, page information. E aqui o offset eu gosto de deixar o mesmo da sangria. Na verdade, nesse caso é bem importante ele ser um offset igual a sangria ou maior, né? Porque partindo do pressuposto que o cara vai usar a sangria como Debrum, é até legal você colocar essa marca, botar um offset maior, né? O offset é a distância entre a arte e a marca de corte. Então vamos lá. Export, então vamos ver como ele exportou. Olha lá, tá vendo? Então eu vou explicar para vocês que são aquelas marcas, ó. Essa aqui é a marca de corte, certo? É aqui onde a refiladora iria passar, né, teoricamente. Nesse caso ela não vai passar aqui porque é uma capa dura, vai ter o Debrum. Então teoricamente ele vai passar aqui, né? Então por isso talvez seja importante nesse caso, quando é uma capa dura, exportar a marca de sangria. Mas ele vai te pedir também, não precisa se preocupar com isso. Isso aqui, ó,
isso aqui é a marca de registro, né, que ele fala. Eu não sei se consigo dar um zoom, não consigo. Isso aqui é a marca de registro, então isso aqui é uma mirinha que faz com que ajude o cara a acertar o registro da máquina dele. E isso aqui é o color bars, né, ele imprime as cores e padrões para o cara usar uma de referência, porque ele não sabe que cor você quer que seja essa, mas ele sabe que cor que é o magenta, então ele calibra a impressão dele por isso. Muitas gráficas não gostam disso, porque gasta tinta à toa e tal. É uma coisa mais de impressora caseira, laser, para você... Se você vai imprimir num birô, assim, uma laser, você manda isso aqui junto para você ver se está calibrado ou não a máquina do cara, né? Então você é amarelo puro, magenta puro, ciana puro, azul puro, verde puro, vermelho puro, preto, que acho que vai ser um preto calçado, e daí aqui os 50 de amarelo, 50 de magenta, 50 de ciano e 50 de preto. Certo, gente? Isso aqui é a Page Information, então ele indica aqui para mim o nome do arquivo, as páginas da 1 a 3 e aqui a data e o horário. É bem importante isso aqui. Sempre botar a informação de página para dentro do arquivo ficar bem claro de qual arquivo você exportou, qual a hora, né, se é o arquivo certo e tal. Legal ter controle disso. E aqui o verso da capa, que como eu falei é mais uma representação, não é tanto uma impressão, mas é legal mandar. Não faz diferença, mas às vezes é legal mandar só para mostrar que o cara se lembrar disso, né? Enfim, mas não é um arquivo que ele vai utilizar. Beleza, gente? Então, esse seria exportando do InDesign, certo? Photoshop, Word, perdão. Word é o seguinte, o Word não tem moleza. Você só consegue exportar páginas simples. Para exportar spread, uma capa dessa uma trabalho danada, nunca fiz, não recomendo. Não sei como faria. Então, bem treta, tá? Então vamos falar um pouco de visualização, né? Porque o InDesign tem essas duas visualizações, né? Então, vou voltar no InDesign aqui só para mostrar um arquivo de miolo. Então, arquivo de miolo, você deixa o Facing Pages ligado, né? Então, você vai ali Document Setup. O Facing Pages está ligado, certo? Aqui, ó, vou desligar para vocês verem como é. Ele vai mostrar, ó, já empilhou uma página na outra, certo? Você liga o Facing Pages, ele já entende que vai comportar como livro. Então, A1 fica aqui na 1, vou botar lá em cima. Aí, ó. A1 aqui, ó, então seria o pré-rosto, verso do rosto, folha de rosto, aqui dedicatória, enfim. Então essa visualização de livro mesmo, né? Daí na hora que você vai exportar isso, mesma coisa, né? Command G. Para gráfica seria também print. Então de novo, né? Essa nomeação feia que está no arquivo. Então agora seria miolo, né? E daí agora, em vez de spread, o certo é exportar em pages. Porque para os caras conseguirem posicionar lá. Então você salva aqui. Aqui você liga pages em vez de spread. E aqui é legal, porque eu tenho o view, você dá o fit page, mas o layout você pode colocar assim direto, ó. É que ele tem alguns que está sumido por causa da versão da Acrobat. Se aumenta a versão da Acrobat, ele deixa você escolher. Então, ó, single page. Aí qual que é legal de usar? Two up cover page, porque aquele two up ele vai facear todas. Então ele vai facear 1 na 2. Entendem? Tipo, ele vai facear essa nessa. Não é o que a gente quer. A gente quer que seja como se fosse um livro. Então você põe two up cover page, que a primeira é a capa, né? A primeira tá do lado direito, né? É a ímpar. Então você liga aqui, ó, vocês vão ver depois. Então isso é bem legal quando você está exportando esse tipo de arquivo para você visualizar melhor o seu próprio arquivo depois que você exportou. Aqui as marcas estão todas ligadas porque ele tem essa coisa do magnetismo, né? Ele lembra como você tinha feito. Aqui minha sangria é bem pequenininha. Tá 2 aqui, não dá nem para ver direito, mas tá 2. Pode deixar, não é bom na verdade, eles não gostam, mas nesse caso não tem muita arte sangrando, não tem problema, mas talvez você poderia colocar 5, vai, só pra ser uma coisa mais padrão, e o offset também, que eu gosto de usar a mesma medida da sangria. Output e tal. Beleza? Então tá lá, High Quality Print, Modified, Pages e tal. Então vamos lá, exportar. Então ele exportou ali, ó. Tá aqui, né, isso aqui quer dizer que ele ainda não terminou, né, você pode acompanhar lá. Já foi. Ó. Se eu abrir pelo preview, que é o que eu costumo fazer, ele vai empilhar as páginas normal. Ó, até foi com as color bar, eu esqueci de desligar algumas coisas. Então um arquivo bem sujo, tá? Não façam isso, vou até apagar. Mas arquivo de miolo, 1 por 1, não façam isso, tá? Então, ó, exporta aqui de novo, trocar aqui o nome, pegar um nome mais bem feitinho, pôr aqui miolo. Sempre legal salvar o nome, viu, gente? Certinho assim, não é frescura não. Organização de arquivo é uma coisa primordial para conseguir trabalhar bem. Então aqui ele lembrou, só que as marcas em vídeo eu deixei várias, né? Então eu vou tirar
Normalmente só crop mark, marca de corte e informação da página, miolo 1 por 1, tá o suficiente, beleza? Export. Ele vai exportar ali, está mostrando que ele está trabalhando, né? Se eu clicar ele até mostra aqui, rapidinho, né? Background task. Mostrou, certo? Ele vai empilhar uma página em cima da outra. Não é assim que a gente enxerga um livro, né? Então mesmo eu tendo pedido lá para ele, o preview não entende isso, ele vai mostrar uma página embaixo da outra. Mas o Acrobat entende, ó. Então você caiu aqui, você viu, chegou na pré-rosto. Foi para a próxima, ó. Ele está mostrando essa visualização, vocês estão vendo? Isso aqui, na verdade, é uma configuração do Acrobat, como vocês podem ter visto que o preview não respeita. Então você tá aqui no Acrobat, você pode trocar também. Pode mandar ver página simples. Ou ver página dupla. E daí, como que é, né? Aqui você... aqui, né? Você pode pôr Show Page Display Tools, tá vendo? Então aqui, ó. Você pode pôr... Single Page View já tá, né? Enable Scrolling seria para você poder rolar de uma para outra em vez de passar de soquinho, né? Assim, ó, eu tô rolando meu mouse e ele tá passando uma por uma. Assim você faz um scroll. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E daí você vai Show Display Tools. Tem o Two Page Scrolling, né? Você vê 2 por 2, mas também com essa rolagem, né? Em vez de ser uma para outra, né? O ruim é que a seta não funciona assim, ela dá só uma andadinha. Certo? E daí, como pode estar o de vocês? Vai aqui em View, ó, Page Display, tem que estar ligado isso aqui, ó. Show Cover Page in Two Page View, porque se você desliga, ele faz aquilo, ó, bota um na par e a 2 na ímpar. Tá errado, ó. Vai chegar uma hora, quando tiver número de página, vai deixar bem claro, ó. A 11 é ímpar, mas ela tá aqui no verso, na par. A 12 é par, mas ela tá aqui no reto, na ímpar. Então, sempre bom lembrar disso, senão vocês podem se confundir bastante, tá? Então põe aqui Page Display, Show Cover Page, e aquilo isso aqui, ó, é outra informação, né? Show Gaps Between Pages. É pra ele deixar um espacinho, assim ele não deixa, tá vendo? Ele faz uma linha pontilhada. Acho que é meio feioso, não gosto de ver assim. Então eu deixo o padrão. Show Gaps Between Pages, um espacinho, né? Beleza, gente? Então é isso, tá? Então falamos do Acrobat, né? Como visualizar no Acrobat, uma coisa legal também de vocês fazerem, já tá com o PDF pronto e, putz, eu queria deixar padrão, abrir o cara ver. Então você pode vir aqui em File, Properties, e aqui você põe Initial View, ó, Initial View, visão inicial. Aí isso aqui é bem confuso, você pode colocar o que a pessoa vai ver na barra dela, de padrão, né? Mas isso aqui, o mais interessante é isso, ó. O Page Layout é igual a gente escolheu no InDesign, ó. Então você tem as mesmas informações. Default é o default do cara, né? Então a máquina da pessoa que vai abrir tem o padrão dela, mas pode colocar Single Page Continuous, Two Up. Vocês com o tempo vão entender, vão ficar bem escolados o que é isso aqui. E a Magnification é isso, né? O zoom, né? Então você pode mandar o Fit Page, ajustar na largura, ajustar na altura, ajustar a área visível, né? Ele vai encher na menor medida, né? Ou um zoom específico também, você pode falar, abrir 25%, abrir 50%. Como você quiser, eu sempre deixo Fit Page. Beleza? Então é isso, tá? Então vamos só passar rapidinho. Então no Word, como eu falei para vocês, o Word não tem moral, então você vai exportar o PDF, boa sorte, porque às vezes ele exporta errado, porque você tem uma configuração de impressão, é um inferno. E ele nunca te mostra a página, ele nunca mostra aqui, ele não sabe disso. É impressionante como o Word é um programa lixo, né? Mas assim, View, certo? Então você vai aqui em View, aqui em cima, uma página, ele vai mostrar uma página. Multiple Pages, ele vai enfiar o quanto de página caber na tela, tá vendo? Aqui na minha tela grandona tá cabendo 3. Nenhum livro é assim, né? Então eu costumo dar um zoomzinho para caber só 2. E se eu quiser ver, isso aqui é um livro que eu tô trabalhando da minha amiga Nicole, livro novo dela, a gente tá trabalhando na preparação desse texto, e por isso que eu tenho esse Word dele em formato que ela já meio que formatou como um livro e tal, né? Tá bem arrumadinho, bem certinho. Bem legal trabalhar com as pessoas que trabalham com de uma forma atenciosa, né? E daí, como que a pessoa fala na internet? Se você quiser visualizar, tentar enxergar como um livro, você quer diagramar no Word mesmo, porque também é possível, né, diagrama que você viu no Word, a coisa mais fácil de você fazer é pegar a primeira página e pular. Então dá um Ctrl, eu dei um Command Enter aqui, né, para que ele faz a Page Break, né, então ele quebra a página e joga direto para outra, em vez desse monte de Enter aqui, que na verdade tem esse monte de Enter por causa do alinhamento do central, né, mas enfim. Já dá um page break,
E daí você vai trabalhando no seu texto, né? Então agora tá certo, né? Então aqui seria como se fosse uma folha de rosto, né? Dedicatória. Também o certo não seria estar aqui, então é legal também para você já entendendo já. Joga também na próxima. Dedicatória vai ali. E o prólogo, né? Vai pensando como é que é esse livro. O prólogo começa ali, né? Acabou aqui. Aqui seria essa imagem do primeiro capítulo, né? Então você já joga ela aqui. Você vê se fosse a imagem aqui na par. E o capítulo começa na ímpar. Dá pra pensar nisso, assim, com as coisas do page break e tendo essa página extra sobrando, dá pra você ir entendendo como o posicionamento do seu livro. Certo? Então é isso. Então, como que... só que ele vai contar né? Pode editar, né? Pode uma section, olha no Google depois. Começar aqui uma sessão nova para ele começar no 1 pode ser uma saída, mas o bom jeito também que você pode fazer vai trabalhando assim, na hora que você terminar e for exportar para PDF, você tira essa primeira página. Aí aqui passa a ser A1, A2, os números se corrigem. Você vai lá em... Tem vários jeitos, né? Então esse aqui, ó. Exceção de saco, né? Esse aqui eu vou colocar um não. Ele quer ficar usando PDF Cloud Services, inferno. Aí vou colocar aqui no desktop. O nome está muito ruim, né? Então eu vou criar um nome assim. Então seria Estante, né? Que é o nome da nossa empresa que está prestando esse serviço para ela. É autor independente. Nicole Oliveira. O nome do livro é Tarô. Então não vale a pena pôr T ou TR. É um nome muito curto, então eu colocaria Tarô. Estante, Nicole Oliveira, Tarô. Miolo, né? Seria, né? De alguma forma, né? Assim, de uma forma bem genérica, né? Ou talvez colocaria original, né? Porque também não é bem o miolo do livro, é original. Colocaria original e data de hoje, 22/07/19. Best for printing, né? Não usar isso aqui que é a Microsoft Online Service, inferno. Export. Então ele vai exportar um PDF, que também é uma conversão meio escrita, ele já abre sozinho. E ficou uma bela uma porcaria, como vocês podem ver, tá vendo? Isso aqui, cara, é um inferno. O Word é um inferno. Eu não quero nem entrar nessa. Isso é porque... eu nem sei o que eu tenho que apertar aqui. É muito chato isso aqui, gente. Não. Isso é por causa do jeito que eu imprimi o outro arquivo. Putz, é muito inferno isso aqui, cara. Eu não recomendo a ninguém, tá? Isso aqui tem a ver com a impressão. Tá vendo que ele tá todo esquisito. É muito chato isso aqui, velho. Acho que é em layout. Microsoft Word, sei lá, meu. Não vou entrar nessa agora, gente. Porque se alguém cair nessa, boa sorte. Porque é muito infernal isso aqui. Eu não sei onde é isso. Bom, o Google você seleciona que é um A4, né? Layout. Paper handling. Ó. Sei lá, meu. Sei lá. Dane-se. Mas o Word só exporta a página simples, tá? Uma coisa que faltou dizer, ó. O InDesign, por exemplo, você pode exportar um miolo em duplas, né? Se você quiser. Então seria, às vezes as pessoas pedem, manda em dupla, né? Que é uma bobeira, na verdade, só para a pessoa facilitar a impressão dela, mas ela poderia fazer isso no Acrobat, como eu vou explicar daqui a pouco, mas imagina pensar assim, ó. Então tem o miolo, né, que eu fiz, cadê? Miolo, né? Então seria miolo duplas. Então tem gente que pede isso. Você pode... Normalmente a pessoa pede sem marca de corte, né, para imprimir em impressora caseira, então para você poder colocar em Interact, ou você pode colocar em print também e não ligar a marca de corte, então eu vou até fazer para vocês verem. Então tá aqui. High Quality Print, né? Então aqui no caso eu colocaria só Spread, certo? Aí a visualização não são mais duas, né? Porque ele vai exportar a dupla, então é uma agora, né? Vocês vão entender por quê. O Fit Page pode deixar, Marks and Bleed pode desligar todas as marcas de corte e pode mandar sem sangria, né? Só que a pessoa está imprimindo para imprimir na impressora caseira, imprimir que nem texto de faculdade, né? Uma página do lado da outra. Certo? Então você vai lá, dá um export. Ó, aí ele fica assim, ó. Aqui, ó. A primeira, ela é simples porque o spread dela é ruim de ver, né? Porque ele tem esse fundo preto. Mas... Vou abrir no Acrobat para ficar mais fácil de ver. Ó,
A primeira, mesmo você mandando uma dupla, ela não tem dupla do lado dela, então ela vai ser uma simples. Não tem jeito, não se desesperem, é assim mesmo. Aí a segunda já vai ter uma dupla, tá vendo? E a terceira e assim por diante. Quando chega aqui fica bem claro o que está acontecendo. Ele não exporta nada na divisão, isso é um inferno também. Não exporta uma linha, se você quiser exportar uma linha, você tem que botar uma linha na unha lá no InDesign, uma linhazinha para que venha essa linha. Mas assim, falando do que a gente já falou, isso aqui é uma bobeira, né? Porque você pode muito bem pegar um texto em página dupla e visualizar ele assim, e também imprimir ele assim, né? Você pode, então não tem muito porquê. Isso aqui é uma coisa meio antiga, eu acho, ter esses arquivos de dupla. Mas quem não sabe, mexer na visualização dele do Acrobat. Então, o que você poderia fazer, né? Que seria talvez um arquivo para imprimir, um arquivo mais versátil, né? Então você vai no InDesign, manda um export aqui, daí manda pode até ser um print, e daí nesse web, cadê? Simples, né? Esse aqui eu colocaria, na verdade imprimir as duplas, certo? Então aquela seria a dupla print, né, com marca de corte, mas eu vou até colocar assim, uma duplas web, vai. Bem genérico, só para lembrar que não tem marca de corte, mas você até pode deixar aqui vou até mandar um interact também, tanto faz. Aí, ó, você pode mandar exportar em pages toda, certo? O view, e daí você aqui, ó, no layout, você já coloca to up cover page, ó. Facilita pro cara, sabe? E aí quando o cara chegar lá, o arquivo dele tá reclamando de novo isso aí, pode dar um ok. Por causa que eu tô exportando em RGB, só que o arquivo tá calculando CMYK, né? Então não é muito bom, mas afim, como a gente tá com pressa, não tem problema. E daí então ele vai exportar as páginas simples, sem nenhuma marca, tá vendo? A página certinha, como se fosse a página final do livro. Só que na hora que o cara abrir no InDesign, no Acrobat, todo mundo abre no Acrobat, né? Assim, você pode abrir no Preview, talvez o Preview até entenda esse tipo de coisa, não tenho certeza. Mas aqui no Acrobat já cai assim, certo? E se não caísse, imagina que caiu assim, certo? Basta a pessoa ir lá e saber o que ela está fazendo e clicar aqui. E daí você passa a ver como esse, só que sem ser esse, né? Até melhor, porque daí volta essa linhazinha no meio, tem mais cara de livro, né? Eu acho mais legal. Talvez quando você dá um Ctrl L ele não vá, né? Isso é um problema, né? Talvez eu não sei como faz, né? Como se fosse vai fazer uma apresentação, né? Você quer mostrar as duplas numa tela e tal. Não sei como faz para na apresentação ele continuar vendo, vale a pena pesquisar. Certo? Então beleza, gente. Então a gente passou por isso. Vou terminar aqui essa parte no Illustrator, ó. Se você quiser diagramar no Illustrator, não recomendo, mas tem gente que tem intimidade com o Illustrator, então pode fazer. Eu não criei o arquivo porque eu acho que da hora que criar o arquivo já é interessante vocês pensarem assim, ó. Pensa assim, ó. Ele tá, para quem manja do Illustrator, tá? Se você não manja, pula essa parte. O controller de artboard, né? Ele vai indicar os artboards nesse sentido, grid by row. Pensa assim, se ele vai começar aqui na par, você tem um livro de 8 páginas, então vale a pena você colocar um de 9 para você poder apagar a primeira, certo? O espaçamento entre eles você pode colocar o que você quiser, pode colocar 0 inclusive, né? Pensando numa ideia de não ter espaço, né? Ficar mais parecido com a visualização do InDesign, e as colunas você coloca 2, certo? Aqui seria o tamanho da página, então ele tá como se fosse para web, né? Eu vou colocar um print aqui. Então de novo, 9, isso, 2 colunas, o espaçamento nenhum. Pensar que você vai imprimir um A5, né? Então, né, que você vai calcular um 64, né? Então seria a largura isso aqui divide por 2, e orientação de pé, sangria pode colocar como pode não colocar, nesse caso eu não vou colocar, e aqui o modo de cor CMYK, enfim, certo? Pra quem manja, tá? Aí então, ó, olha como é que ele abriu aqui meu arquivo, ele abre parecido com o InDesign, ó. Então você vai aqui no Artboard, apaga o primeiro, ó, ele já ficou bem parecido com o InDesign, né, a visualização. Aí você diagrama seu livro aqui, olhando e tal. Se você quiser fazer uma sangria sem encostar, né, um no outro, né, imagina que essa arte vai sangrar para cá e como está encostado ela vai exportar nessa arte daqui, né? Eu tô querendo dizer, se você coloca uma bola aqui, certo? E essa bola na verdade ela tá aqui e ela não era para estar aqui na página de cima, ela vai exportar se estiver aparecendo. Quem sabe mexe no Illustrator sabe como funciona. Então nesse caso, se você quiser fazer isso, eu iria aqui, dava um rearrange, né?
E colocaria agora um espaçamento legal para que as coisas... E aqui de novo, né? Você deixa aqui certinho. Porque agora tem um artboard a menos, né? Problema já. Então eu voltaria, né? Rearranjo o artboard. Colocaria um espacinho legal entre eles. Esse para ele correr para cá e para baixo, né? 2 colunas. 2 colunas é isso aqui, né, gente? Ok. Certo? E agora ele tem um espacinho ali para que eu possa trabalhar a minha sangria. Aí nesse caso talvez fosse legal até você colocar uma sangria. Então você bota aqui, eu botei aquele 10, então bota 5, né? Porque é de baixo a de cima, né? Então essa sangria tá batendo aqui no mesmo lugar dessa e tal. Certo? E daí você diagrama seu livro, né? Põe aqui uma bola no primeiro, aí depois você bota um quadrado aqui no segundo, né? Uma estrela, eu gosto da estrela também. Bota uma estrela, né? A estrela é muito louca. Daí você ainda pode clicar e colocar 23 pontas, né? É muito louco estrela, esses aqui, né? Da hora. Certo? Aí então você vai fazer esse seu livro. Vou botar mais uma estrela louca aqui. Aquele é muito estranho, né, a estrela? Que ela faz, se você segura o shift, ela faz uma bolinha assim. Da hora, né? Então aqui tá meu livro, certo? Então aqui seria a minha capa, fazer uma capona assim, grandona, deixar bem claro. E aqui seria a minha... Nesse caso a gente tá falando de miolo, né? Então assim, pra quem mais Illustrator também já tá claro como vocês montariam um arquivo de capa, né? Emula aquele do InDesign. Pega aqui o artboard, deixa eu desligar aqui. E vai juntando, né? Então seria a capa, aí você faz a lombadinha, depois você vai fazer outra capa. Funciona também, tá? Tem uma questão um pouco de marca de cortes, depois vocês vão ter que ver. O certo, quando você faz isso, para fazer no Illustrator, seria uma coisa assim, né? Apaguei as guias, né? Para apagar a sangria. Então você teria que fazer isso, e para no Illustrator, para você conseguir emitir as marcas de corte, trabalheira, hein, meu? Seria, você teria que fazer um artboard maior, né? Seria o spread, né, do InDesign, e exportar esse artboard 12 aqui. E para gerar as marcas de corte, você poderia fazer aquele esquema... Putz, tem vários jeitos, meu. Boa sorte aí. Mas enfim, voltando aqui. Então... O que está acontecendo aqui, certo? Eu estou diagramando no Illustrator, não é um programa paginador, mas ele entende o artboard, você pode compreender o artboard como uma página, não tem problema. Então daí, na hora de exportar, vou dar um Ctrl E, é isso? Aqui é outro. Ah, é. Putz, agora tem essa chatice, né? Export As eu usaria, vai, vamos ver aqui. Então você põe aqui, no Illustrator o PDF é Save, né? Então vou dar um Save As aqui, ó, PDF. E aqui eu vou colocar aqui no desktop. Colocaria assim, ó. Isso aqui é canal do Pedro Botton, né? Canal do Pedro Botton. Não, CPB. Vídeo impressão, né? Então seria vídeo impressão. Miolo. Na verdade seria exemplo, miolo e a data de hoje, então seria 22/07/19, certo? Ele vai perguntar pouca coisa aqui no PDF, então ó, ele até tem Marks and Bleed, mas vamos ver, acho que ele funciona até, pensando bem. Mas primeiro vai mandar umas marquinhas aí dele, vou aqui offset de 5, é bem parecido com o InDesign, vocês estão vendo, né? Eu gosto de desligar, só porque fica mais leve, mas não precisa também. Vocês que sabem, galera. Só lembrando que dá para fazer no Illustrator. Então, ó, salvei o PDF. Então ele está aqui, ó, certo? O meu PDF que eu acabei de exportar, ele, na visualização do preview, ele sempre visualiza assim, uma por página por vez. Aqui eu vou no Acrobat, ele vai mandar também uma por vez, né? Porque lá eu não consegui configurar, não sei se eu que perdi, comi bola, vamos ver. Se tinha essa informação e eu não olhei. Ó, tá vendo aqui? Não tem aquela configuração da visualização inicial. Se tem aí, eu que tô comendo bola, alguém depois me avisa.
E daí então seria aquele caso. Então vem aqui, você pode ligar a visualização, né, para ele ver as duplas, né, para você entender melhor o seu livro. E daí se você vai mandar esse arquivo para alguém, eu acho que vale a pena ir lá e fazer aquilo que a gente mostrou, né? Properties, Initial View e coloca aqui Page Layout to a Cover Page e Magnification Fit Page, certo? E aqui até você pode colocar que página ele abre, o ideal é abrir na 1, né? Mas você pode inventar outra coisa. Que é bem legal também colocar o nome do título do arquivo, seu autor ou assunto, que para acessibilidade é uma coisa bem importante, viu, gente? Parece bobeira, mas não é. Então tá. Então vou aqui, aí tanto que ele considera a modificação, então ele vai perguntar se eu quero que salve, eu vou salvar. E daí a próxima vez que eu abrir o arquivo, aquele arquivo aqui, ele já vai abrir com uma visualização mais certinho. Legal? Então, beleza. Então agora, para finalizar, vou mostrar essa coisa da impressão, né? Eu estava falando para vocês. Então, ó, pegar esse arquivo que é o arquivo mais certinho para imprimir em casa, né? Na verdade não tem marcar de corte, mas é bom porque você também não perde tanta página e tal, né? Vamos pensar então que você é um arquivo que não tem sangria, né? Só tem uma arte sangrando aqui, então não tem problema, né? Se você for refilar bem em cima, assim, vai ser difícil refilar, né? Mas enfim, vamos pensar. Porque essa página aqui talvez não caiba no A4, você pode até conferir. Então vamos lá. Dá um Command P e daí você entende assim, ó. Múltiplo. Ó, aqui ele vai mostrar o tamanho da página, certo? Então Actual Size, ó, ele está mostrando ali no meio. Quando você liga o múltiplo, ele vai imprimir aquele jeito de que nem texto de faculdade, né? Então ele imprime aqui a 1, e daí aqui do lado a 2, e daí assim por diante, a 3, a 4, né? Certo? Que nem texto escaneado de livro, né? Como se fosse um livro aberto, só que pior porque ele não entende nem que a 1 não é aqui, né? Ele bota a 1 na par. Vocês percebem? Ele está imprimindo 2 páginas, só isso que ele está falando, eu imprimir 2 páginas por folha, certo? Pode colocar uma borda, que seria... Aqui nesse caso não precisa porque tem marca de corte, mas se você fosse usar um arquivo sem marca de corte, ele imprime assim, né? Ele imprime assim, como se fosse 2 páginas por página, só que ele não calcula a primeira. Mas nesse sentido seja legal mandar em dupla quando pedem, né? Pensando bem agora, né? Se o cara vai imprimir assim, né? Em texto de faculdade, pelo menos a par ficar na par, né? Olha só, vendo e aprendendo. Mas então, o que eu vou falar? Então, você pode imprimir assim, isso aqui, o que eu quero falar hoje aqui, do booklet. O booklet é a coisa mais legal do mundo, ó, porque ele vai calcular para você a ideia de você fazer um livro, né? Então ele vai imposicionar, né? Então é muito simples, gente. Eu vou passar rápido aqui, mas é muito simples. Então como você tem que fazer? Você liga o booklet, certo? Você confirma que está Pages All. Normalmente se você está alguma página selecionada, ele vai selecionar aqui direto, Current e tal. Vê se está All. Onde ele vem Pages, você pode colocar All Pages, não se preocupa com isso, porque ele está falando das páginas, né? Se você colocar aqui só Odd, ele vai imposicionar só as ímpares, né? Uma coisa que não faz muito sentido, né? Então é All Pages mesmo. E daí aqui, essa é a mágica, ó. Booklet Subset. Então ele vai falar, imprimir os dois lados. Então ele vai imprimir primeiro a frente da primeira folha e depois o verso da primeira folha, né? Lembra que é a folha que está imposicionada, né? Vocês vai explorando, vocês vão entender. Como que eu faço? Eu pego, coloco página reversa para ele imprimir primeiro a última, né, e acabar na primeira, para melhorar a visualização. E eu começo pelo backside only, então ele vai imprimir o verso dessas folhas, certo? Passa todas. Depois eu pego essas folhas que ele imprimiu, coloco o verso delas na parte imprimível, né? Coloco os versos delas para cima, a parte que não foi impressa, e ligo o frontside only ainda com o reverse ligado. Se você ligou o reverse na ida, tem que ligar na volta. Se você não ligou na ida, não ligue na volta. Certo? Mas vão explorando aí, vocês vão entendendo o que está acontecendo. E aí ele posiciona para você. Ele vai fazer um canoa simples, né? Uma lombada só, né? Você vai colocar todas as páginas uma na frente da outra e ele vai fazer uma lombada só. Se você quisesse fazer mais de um caderno,
você teria que exportar, né? Acho que deve estar até para fazer aqui, né? Você poderia escolher, exporta para mim da página 1, aí você tem que saber, seria da 1 a 32, né? Aí ele vai, aqui deu certinho, ele sabe que vai imprimir 8 folhas na frente, né? Eles sempre são 8, porque o both sides ele fala que são 8 páginas frente e verso, né? Então 8 de frente, né? E 8 de verso. Certo? Aí você vai fazer um caderninho de 32 páginas. Olha só. E daí na próxima você imprimiria da 33, né? Da 1 a tal, né? Então não tem 0, né? Então da 33 a 64. Segundo caderno, certo? Esse meu livro tem 176, então ele deve estar no caderno certo. Se não tiver também, paciência. Era pra estar, né? Então, e daí assim, você vai conseguindo criar esses cadernos e ele vai fazendo pra você essa coisa que vocês têm tanta dificuldade. E eu também tenho dificuldade, todo mundo tem, né? Essa lógica, né, do que tá no verso da página, o que tá na continuidade da página e tal. Beleza, gente, foi um vídeo bem comprido, desculpa se alguma coisa não ficou muito clara, mas acho que deu para dar um panorama sobre visualização em tela de página dupla, página simples, como visualizar como se fosse um livro, e esse finalzinho de como imprimir esse livro depois que vocês terminaram, né, e eu acho que é legal de explorar aí a impressora e lembrar que os métodos de grampeamento e métodos de encadernação, seja costura, seja grampeado, enfim, seja colocando um binder, seja aquele método que você cola uma lombada na outra, né, uma dobra na outra, enfim, tem várias formas de encadernar e uma grande parte vai usar essa ideia do booklet, né, porque ele guarda essa espinha, né, dá pra aumentar isso aqui, guarda essa espinha da página que é o que faz ter espaço no teu lugar aqui junto os grampos. Beleza, galera, espero que vocês tenham gostado aí, desculpa pela extensão do vídeo, mas era bastante coisa para falar. E tamo junto, um grande abraço.